Daniele Barbosa, vocês já me conhecem. E a gente vai para a segunda aula do nosso segundo bimestre. Vamos lá? Então, a nossa aula de hoje é o Brasil e a América do Sul, é a aula 2, tá? Do quarto ano. E as páginas que nós vamos trabalhar, a página 27 e a página 28. Corre lá, pega o livro e a gente vai começar. Então, eu trouxe para vocês o mapa da América Latina, tá? E ele vem com todos os países da América Latina, inclusive o nosso país, que é o Brasil. Vou apresentar para vocês, vamos lá? De vez nós temos o nosso país, o Brasil, e como vocês estão vendo, é o maior, né? Ao lado temos todos os países que fazem fronteira e os que não fazem fronteira. Vamos para eles. A Guiana Francesa ali em cima, Suriname, Guiana, aqui de laranja, Venezuela de vermelho, a Colômbia aqui ao lado, o Equador, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, o Uruguai aqui e, por último, o Chile. Nós temos aí vários países que fazem fronteira e nós temos países que não fazem fronteira. Vamos pensar um pouquinho quais são os que não estão colados no nosso país? Vamos lá? Vamos responder, o que vocês acham? Ó, Equador e o Chile são os dois países que não fazem fronteira com o Brasil. E também temos países que não são banhados pelo oceano. Aqui ao lado, tá, do Brasil, nós temos o Oceano Atlântico. Não está representado, mas vamos lá tentar visualizar. Aqui é o Oceano Atlântico, aqui é o Oceano Pacífico. Nós temos alguns países vizinhos a nós que também não são banhados por oceanos nenhum. Seriam? Vamos pensar? O que vocês acham? Bolívia, Paraguai. Tá aí, gente, os nossos dois vizinhos que não são banhados por nenhum oceano. Vamos continuar nossa aula para aprender um pouquinho mais? O Brasil se localiza na América do Sul. Nós temos 3 partes para a América, tá? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. E o nosso país está localizado na América do Sul. Vamos lá? Então, trouxe para vocês o nosso planisfério, para que vocês tenham uma lembrança de tudo que nós trabalhamos já até aqui. E vamos tentar observar onde é que está o nosso país. Vamos lá. Nós temos aqui os 6 continentes, tá? Os nossos oceanos, que aí nós temos o Atlântico, que nos banha, o Pacífico e o Índico. Temos os continentes, a América inteira, aqui a América do Norte, aqui no centro a América Central e aqui a América do Sul. O nosso país está aqui, gente, ó, nesse delineado aqui. Se eu pegasse uma caneta, daria para terminar o desenho. E aqui ao lado são os seus vizinhos, tá bom? Aqui a Antártida, ok? Aqui é o Oceano Glacial Antártico, África, Europa, Ásia, Oceania, tá? E aqui a linha do Equador, que divide todo o nosso planisfério. Por que nós temos o clima que temos? Porque nós estamos próximo à linha do Equador. Vamos continuar. Mais um mapa para que vocês possam ter uma lembrança do nosso conteúdo. Aqui é a América na divisão geográfica, tá? Eu trouxe a América do Norte em toda a sua extensão, de rosa, a América Central e a América do Sul. Olha aqui o delineado do nosso país, o Brasil, seus vizinhos e os oceanos que os banham. Aqui o Oceano Atlântico, que banha o nosso país, a América Central e uma parte da América do Norte. E aqui o Oceano Pacífico, que banha a América do Norte e banha os países vizinhos ao nosso país, tá? Nós não temos contato com o Oceano Pacífico. Continuando. O Brasil político. A maioria dos países que compõem a América do Sul faz fronteira com o Brasil. Como eu disse para vocês no comecinho da nossa aula, quase todos fazem fronteira, que seriam os nossos vizinhos coladinhos. Vamos lá? São nossos vizinhos. Gente, prestem bastante atenção na leitura que eu vou fazer com vocês, tá? Releiam comigo. Então, vamos lá. A Argentina, a Bolívia, a Colômbia, a Guiana, o Paraguai, o Peru, o Suriname, o Uruguai, a Venezuela e o departamento ultramarino da França, que a gente chama de Guiana Francesa, são nossos vizinhos, tá bom? Vamos passar?
não faz fronteira com o Brasil. O Equador e o Chile não têm contato conosco. Nós temos que passar por outros países para poder chegar até eles, tá bom? Aspectos geopolíticos, tá? Cada lugar do planeta tem seu aspecto geopolítico. O que é o aspecto geopolítico? É aquele que é estudado por meio de divisões do planeta, de países, estados, capitais, cidades, etc. É toda a divisão. E essa divisão, ela facilita a localização dos lugares, tá bom? Vamos consultar a cartografia. Na consulta cartográfica, é importante sabermos que o mapa se refere e ele pode se referir a um mapa físico-político, ou ainda se abordar outros assuntos. Acompanhando as legendas é fácil entender Acompanhando a legenda é fácil entender a cartografia, as características dos mapas, tá? Então a gente vai começar a analisar os nossos mapas. Eu trouxe para vocês duas visões do nosso país, tá bom? Aqui o mapa político. Por que político, professora? Que está dividido em estados. E todos os estados têm seus políticos, que são seus governadores, prefeitos, vereadores e, enfim, ele tem toda a parte política. Então, todos os estados com sua parte política, com suas capitais, com seus municípios, compõem o mapa político. E o que é o mapa físico? É um mapa que mostra um todo em questão de hidrografia, de clima, mas numa totalidade, sem mostrar os estados específicos, tá bom? Então, olha aqui, ó. Nós temos aqui o mapa físico, mostrando uma imagem do nosso país. A imagem é essa. E esse daqui, todo dividido com seus 26 estados e o seu Distrito Federal. Mapa político, vamos para a definição. Mapa político ele é utilizado para estudar principalmente a localização dos principais países, estados, cidades, rotas e fronteiras. Como eu disse para vocês, ele é dividido politicamente. Ele tem como você localizar aonde fica aquele lugar. Então, você quer localizar o lugar, você vai para o mapa político. No mapa do Brasil, você encontra toda a divisão política do país. Nós encontramos os nossos estados, as nossas capitais, os países que fazem fronteira com o Brasil, a distância em quilômetros, além de oceanos, meridianos e paralelos. Para quem não lembra, os nossos meridianos e os nossos paralelos são as linhas que cortam o nosso país, que faz com que a gente tenha fuso horários diferentes. Um horário na Amazônia é diferente do horário lá no estado do Paraná, por exemplo. Porque nós temos fusos diferentes, são as linhas que cortam os espaços que nós temos entre um estado e outro, a distância em quilômetros. Depois vocês vão ver minuciosamente mais esse assunto, mais à frente. Nosso país é o maior, tá? Isso é muito importante que vocês lembrem, fixem isso no conteúdo de vocês de hoje. O nosso país é o maior em extensão de terra da América do Sul. E está politicamente dividido em estados, Distrito Federal e municípios. Então, ele é o maior da América do Sul. Então, de todos os países da América do Sul, ele é o maior. De acordo com a divisão política do Brasil, existem 26 estados e um Distrito Federal. Jamais dizer 27. O correto seria sempre 26 e um Distrito Federal. O nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. É uma coisa incomum a gente decorar ou aprender ou memorizar o nome do nosso país. A maioria das vezes, quando se pergunta de onde você é, eu sou brasileira, eu sou do Brasil. Mas o nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil. Ele sempre vai aparecer nos nossos documentos oficiais, certidões de nascimento, ou documentos específicos como carteira de motorista, carteira de identidade, CPF, são os documentos que nós temos oficiais, certidões como nossos diplomas. Então tudo isso é oficial e tem o nosso nome oficial. O que é uma UF? É uma sigla e é muito utilizada, mas a maioria das vezes a gente nunca presta atenção. O que seria uma UF? Vamos lá. Podemos representar o nome de cada
estado por uma sigla de 2 letras. 2 letras essas majúsculas, tá, gente? Não esqueçam disso. Cada estado é uma unidade federativa, se chama UF. A UF aqui do nosso estado, como seria? Vamos pensar um pouquinho? O que vocês acham? Ceará. Então, nossa UF seria as 2 primeiras letras, CE. Então, quando vocês verem aí CE, é a sigla, é a UF do nosso estado, Ceará, tá? Vamos lá? A capital do Brasil. A capital do Brasil, gente, é Brasília. E ela fica no Distrito Federal, que é a sede do governo brasileiro. É onde nós temos todos os 3 poderes que regem o nosso país. Onde fica o presidente da República, o Senado, os ministros e todos aqueles que comandam a parte política do nosso país. Onde fica Fernando de Noronha, essa ilha tão linda que a gente já viu tantas vezes na televisão, mas não sabe onde fica? Vamos pensar um pouquinho e vamos tentar lembrar onde é que a professora acha que já mostrou para vocês? Fernando de Noronha é um arquipélago. Para quem não lembra, as aulas do tio Ednardo, arquipélago é um conjunto de ilhas, tá, gente? É um conjunto de ilhas que está localizado no Oceano Atlântico, o oceano que nos banha. E pertence ao estado de Pernambuco. Olha que vantagem Pernambuco ficou com uma das ilhas mais bonitas do mundo. Então, Fernando de Noronha, esse arquipélago de ilhas, esse lugar maravilhoso, lindo do Brasil, muito conhecido mundialmente, é de Pernambuco, do estado de Pernambuco. Cada estado é dividido em municípios. O nosso estado aqui do Ceará tem vários municípios. Nós moramos em um município, o município de Maracanaú. E aqui vocês têm o mapa do Brasil político, dividido com seus estados e capitais. Vamos recapitular? Vamos lá. Temos o Amazonas, tá? E aqui nós temos a sua capital, Manaus. Nós temos o Acre, sua capital, Rio Branco, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, Belém, Tocantins, Palmas. Esses aqui são os estados da região norte. Região centro-oeste, Mato Grosso, Cuiabá, Goiás, nós temos Goiânia e temos também o Distrito Federal com Brasília dentro dele. Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Esses aqui são os estados da região centro-oeste. Na região nordeste, nós temos 9 estados, tá? Com suas 9 capitais. Maranhão, São Luís, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador. E aqui nós temos a região sudeste, Minas Gerais, tá? Aqui, Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, com a capital Rio de Janeiro, como a primeira capital do Brasil, ficou também assim. São Paulo, uma das capitais mais bem desenvolvidas e com maior população do nosso país. E aqui, a região sul, com seus 3 estados, suas 3 capitais, a última do nosso país, Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis e o Rio Grande do Sul, aqui com Porto Alegre. Devido à sua extensão e à sua diversidade cultural de relevo, de clima e de vegetação, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o dividiu em 5 regiões, que eu já falei para vocês anteriormente na imagem, tá? Como você pode perceber no mapa que a gente acabou de ler. Vamos lá, vamos passar para podermos dar uma estudada. Esse mapa está no livro de vocês. Ele está dividido em 5 regiões, como eu já falei, e ele está dividido por cores. Todos os mapas, eles têm legenda, tá, gente? Só não o mapa político. Esse daqui, ele vem como mapa político, mas ele vem com uma legenda, tá? Mostrando a divisão por regiões, porque ele tem um comando para que vocês observem. Então, a gente tem a região norte, com a cor verde, a nordeste com a cor laranja, centro-oeste com amarelo, sudeste com vermelho e a região sul terminando com a cor azul. Vamos nos despedir da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido, possam aí ter compreendido tudo que eu falei e que possam também ter lido no livro.
façam a sua leitura, façam a atividade também e a gente se vê na próxima aula. Um beijo! Dorinha, hoje a professora pediu um trabalho sobre o Brasil e a América do Sul. Por favor, dê uma mãozinha para nós. O Brasil é o maior país da América Latina. Houve aqui uma colonização diferente daquela dos países vizinhos, mas todos foram explorados e vivem até hoje numa certa dependência do capital estrangeiro. A América Latina sempre foi explorada, desde o período da colonização. Mesmo tendo Portugal e Espanha realidades diferentes, a exploração deixou marcas visíveis até hoje. O Brasil é o único país da América Latina que fala a língua portuguesa, por causa do Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre Portugal e Espanha. Portugal explorava o Oriente e a Espanha o Ocidente. Assim, uma ponta de terra na América ficava para o lado de Portugal. Por isso, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. A imigração europeia na Argentina e no Brasil foi muito marcante. Essa influência mudou o comportamento em relação a outros países vizinhos. Porém, é importante ressaltar que países que foram barbaramente explorados conseguiram manter a sua cultura, melhor que Brasil e Argentina, que sofreram o processo de aculturação de modo mais acentuado. No século XIX, a Inglaterra investiu muito dinheiro na Argentina, mas a Argentina ficou tão dependente dos britânicos que se tornou quase uma colônia inglesa. Com o capital inglês investido, ficava difícil para a Argentina caminhar sozinha, por causa da dependência econômica com a Inglaterra. O Brasil, com a independência, também ficou politicamente livre de Portugal, mas dependente da economia da Inglaterra, pois precisou fazer empréstimo dos ingleses. A Bolívia é um país pobre, grande produtor de gás natural, mas possui certa dependência do Brasil. Existem vários golpistas que exploram os bolivianos. Eles os trazem para o Brasil como imigrantes ilegais, prometendo muito dinheiro e possibilidade de mudar de vida. Ustedes quedarão bem em São Paulo. Mas ao chegarem, a realidade é outra para esses imigrantes. Muitos bolivianos são obrigados a trabalhar até de graça, em troca de comida, pois os empregadores ficam com seus documentos e passaportes e não os devolvem mais. Assim, o sonho de uma vida melhor acaba em escravidão. A Bolívia também é um dos países de onde vêm as drogas que entram no Brasil. Por isso existe muita fiscalização nas fronteiras. Para melhorar a economia do país, o presidente Evo Morales nacionalizou o gás, que era controlado pela Petrobras brasileira. Essa atitude não foi muito boa para a economia do Brasil, porém, foi importante para a economia da Bolívia. Não podemos viver em dependência de toda a vida. Durante o século XIX, o Paraguai foi a maior potência da América do Sul, mas esse poder incomodou a Inglaterra, que estimulou a Argentina, o Uruguai e o Brasil a lutarem contra ele. O Paraguai queria ter o domínio do Rio da Prata para melhorar o seu comércio. Com a derrota, perdeu 80% de sua população e virou um dos países mais pobres. Hoje, leva a fama de comercializar produtos falsificados na cidade del Leste, que faz fronteira com o Brasil. La garantia sou eu. O Paraguai é parceiro econômico do Brasil, assim como a Bolívia é também um importante aliado. Na fronteira, existe a alfândega, que fiscaliza os produtos comprados na cidade del Leste, para evitar contrabandos. Há um limite de compras para cada pessoa. Se alguém exagerar, tem seus produtos confiscados. Mas que é isto? 20 videogames? É que eu tenho 20 filhos. A Venezuela é um país aliado do Brasil. Lá foi governada por Hugo Chávez, que foi um polêmico presidente que ficou famoso pela oposição aos Estados Unidos. As relações do país com os Estados Unidos não são boas, mas deve-se levar em consideração que uma das maiores fontes de economia da Venezuela é o petróleo. O Brasil é integrante do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, como o Uruguai, a Argentina e o Paraguai. Atualmente o grupo conta também com a Venezuela e a Bolívia. O Mercosul é um bloco econômico. Nesse bloco, produtos dos países participantes podem entrar nele sem pagamento de impostos de importação, e há grandes vantagens nos negócios, envolvendo a produção e a indústria.
Olha que legal, é importado da Argentina e está super barato. Isso é por causa do Mercosul. O Brasil está em ascensão. Finalmente está crescendo em relação aos países vizinhos. Não digo que é o melhor país da América do Sul, pois cada um tem as suas peculiaridades e suas culturas, o que torna a América Latina uma das regiões mais incríveis do planeta. Mas o Pelé joga melhor que o Maradona. E se você gostou da nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no canal.